Olá, amores, eu sou Divina Cascaria, a sua drag safada favorita. E hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto babadeiro com a minha amiga, colega e futura parceira sexual, Dakota Monteiro. Olá, Mabuhay, é um prazer estar aqui. Se você chegou até aqui, provavelmente você já viu o ponto DP que eu participei lá no canal da Dakota. Então, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal também e ativar o sininho para não perder nenhum dos meus futuros vídeos. No vídeo no canal da Dakota, a gente compartilhou um pouquinho das nossas experiências com garotos de programa e a gente chegou num tópico muito legal, que é pra falar sobre fetiche e consentimento. Como vocês já me conhecem, eu sou uma gay muito fetichista e muito safada, e a Dakota também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa coisa do fetiche, do sadomasoquismo e do consentimento, que é a base pra tudo acontecer dentro do combinado e bem gostosinho pra todas as partes que estão envolvidas. E Dakota, você que é uma gata que já tem uma experiência, já é vivida, um pouco rodada, como que você chegou nesse universo do fetiche? Como que você se descobriu aí? Como que foram suas experiências nesse rolê mais fetichista, um pouco fora do convencional? Então, eu tenho esse negócio de, tipo, eu tenho vários fetiches, eu tenho muitas coisas que eu gosto de fazer, etc. Só que eu não cheguei a, tipo, praticar esses fetiches de uma forma saudável, eu diria. Porque eu praticamente sendo, já vamos começar na militância chata, sendo uma bicha preta, afeminada, gorda, etc, a gente já tem uma dificuldade de acesso a qualquer ser humano para qualquer tipo de sexo convencional, etc. Então na hora que a gente começa a nichar o negócio pra, tipo, fetiche aqui, fetiche ali, fetiche disso, é mais difícil ainda. Então eu, tipo, a forma que eu experienciei algumas coisas foi, tipo, tentando falar com um caipira casado que tava disposto a fazer nhanhá comigo e tentando convencer ele a fazer. Tipo assim, você não pode me bater nesse negocinho, você não pode dar uma puxada? Ou então, tipo, olha, e se a gente pegasse e colocasse esse brinquedo ao mesmo tempo que o negocinho, será que não ia ser interessante? E esse tipo de coisa. Eu tenho uma vontade de experimentar isso de forma correta, mas eu não sei se eu confio tanto nessas festas, nos meios, grupos, etc, do pessoal que curte isso, porque eu não sei o quanto eu vou ser bem recepcionado, sabe? Não, acho que é super importante falar sobre isso, porque assim, tudo que passa pela dimensão do sexo, todas as coisas da nossa sociedade passam por esses tipos de exclusão que são estruturais. E as pessoas que geralmente falam sobre sexo ou produzem conteúdo sobre sexo se esquecem que é importante falar sobre essas coisas. Então, tipo, a gente tá nesse momento de quarentena onde tem um monte de gente que passou a entrar no Twitter e fazer Twitter mais 18, criou um OnlyFans, tá? As festas virtuais de sexo e putaria estão super bombando, mas será que essas pessoas têm a preocupação em estar trazendo essas discussões, dando lugar pra que a gente possa ter mais de uma visão do que é o sexo e de como que essa dimensão do prazer e do afeto atravessa corpos que são diferentes, né? Eu gosto muito de seguir os trabalhadores sexuais pelo Twitter, porque eu sei que não tem, eu imagino pelo menos que não tem uma indústria por trás abusando do corpo dessas pessoas, e tem, tipo, as pessoas querem estar fazendo aquilo. Mas chega um momento que você vai procurando esse negócio, tipo assim, mais gente branca, só gente branca, só gente branca, só pega gente magra, só pega gente de um tipo, etc. E começa a ficar aflitivo isso. Porque, tipo, eu tô tentando sentir prazer sozinha na minha, eu e meus 40 dildos, mas é difícil se concentrar nisso vendo que, tipo, essa pessoa não ficaria comigo. Essa pessoa não sente atração por corpos igual o meu. Então isso começa a dar uma... não quero mais ver isso.
É bem complicado, porque assim, tipo, o Twitter, principalmente, ele permite que você acesse e que você veja, que você interaja com muitas pessoas diferentes. Mas você vê claramente a diferença entre as pessoas que são super dentro do padrão e que fazem o conteúdo X, que às vezes é um conteúdo completamente sem graça e mais do mesmo. Você vê outros corpos fazendo isso e eles nunca têm, tipo, o mesmo engajamento, a mesma amplitude. E esse é um exercício que eu tenho tentado fazer, que é de olhar cada vez mais para outros corpos que sejam diferentes do meu como corpos possíveis. Como corpos que merecem desejo, afeto, que têm os seus próprios desejos, os seus afetos e que querem também, tipo, compartilhar essas coisas. Então, eu prefiro ficar, tipo, no Twitter e procurar o que essas pessoas estão produzindo e até mesmo, tipo, sair desse universo sexual que é muito focado, tipo, na genitália, ou que é muito focado, tipo, na penetração e buscar explorar, tipo, outras formas que também despertam outras maneiras de prazer. Eu sigo muita gente no Twitter, eu sigo tanto, tipo, pessoas padrão, tanto quanto tem muita gente, tipo, trans não binária, ou que, tipo, não tem aquela transição padrão. E você começa a ver as possibilidades desse corpo. Pode ser uma coisa problemática, a coisa da fetichização desses corpos não padrão, ao mesmo tempo é uma forma de você enxergar eles nessa possibilidade. Tem muita gente que realmente, inclusive foi uma meio que discussão idiota no Twitter essa semana, de tipo, realmente não saber, tipo, nossa, mas se o homem não tem um pênis, como que eu transo com isso? Como que eu faço com isso? E, tipo, tem muita coisa pra fazer. Tem muitas possibilidades. Não é difícil ver isso. Não, o legal do Twitter é que ele permite que as próprias pessoas produzam os seus conteúdos e as suas narrativas. Eles têm a possibilidade de se fazer visto da forma como eles querem também. Do meu lugar de fala, enquanto uma bicha padrão biscoiteira, eu percebo como que cada tipo de narrativa visual que eu crio com as minhas fotos ou com os biscoitos que eu posto, quais são as pessoas que isso engaja, sabe? E cada vez mais eu quero poder estar próximo ou me aproximar de pessoas que se identificam com outras narrativas que eu crio para além de ser, tipo, uma bicha ursa padrão fetichista. E todas essas reproduções de uma masculinidade padrão, porque também é uma questão de explorar outras possibilidades do meu corpo e do meu desejo e do meu afeto, ou para além dessa narrativa hegemônica que a gente aprende desde sempre, que começa com o sexo heterossexual, e aí a gente, por mais bicha que seja, acaba às vezes trazendo essas mesmas estruturas para outras relações. E um dos exemplos disso é a monogamia, que a gente tava conversando ontem à noite, que a gente fez uma problematização bem interessante sobre. Que eu queria que você falasse um pouco sobre o seu lugar com relação à monogamia e etc. Talvez não seja nenhuma problematização, talvez seja um recorte de possibilidades. Eu, tipo, quando eu leio sobre a não monogamia, faz muito sentido, é muito legal, só que eu fico pensando no meu recorte enquanto pessoa negra. Eu me imagino numa relação poliamorosa, aberta, que as pessoas podem, né, fazer o que elas quiserem, porque eu fico com um receio de me enxergar, por exemplo, se eu tiver numa relação com uma pessoa que não seja negra, ou que não seja afeminada, ou que não seja gorda, por exemplo, e ver que essas pessoas têm muito mais possibilidade disso acontecer, e eu tô meio que assistindo essas pessoas e as possibilidades que existem pra elas e que não existem pra mim, sabe? Que existe... Eu tá num lugar que, tipo, eu me abro pro mundo e, tipo... não ligo que outras pessoas saem pra transar por aí, mas não é uma coisa que é acessível pra mim. E acaba sendo um gatilho de tipo, sabe? Às vezes é melhor encontrar uma pessoa e já vamos ficar com essa pessoa mesmo, porque, né? Uma já foi difícil.
Não, pois é, porque assim, eu tive algumas experiências com monogamia e todas elas foram muito dolorosas pra mim por várias questões, por tipo ter que lidar com pressões de cobrança, de expectativas que as pessoas criam também, porque, sei lá, você conhece uma pessoa, tipo, num aplicativo, aí você sai pra tomar uma cerveja com ela, e aí é tudo incrível e maravilhoso, e aí tem aquela conexão mágica, aí de repente, tipo, uma semana depois vocês ainda estão grudados, e aí vocês começaram a namorar, só que vocês não se conhecem direito. E aí você vai querendo, tipo, compartilhar outras coisas da sua vida com a pessoa, como, por exemplo, por acaso, eu também faço drag. E aí, tipo, as coisas vão virando problemas. E todo aquele tesão e aquele desejo e aquele afeto que surgiu no primeiro momento vai se esvaindo até a pessoa terminar com você por uma mensagem de WhatsApp. Mas a minha perspectiva com relação à não monogamia vem de um lugar de privilégio, sim. Porque depois de ter passado por algumas experiências monogâmicas que me foram muito dolorosas, eu entrei numa relação aberta que é muito boa pra mim e que também é, mais uma vez, uma relação que tem todos os seus privilégios por serem 2 homens brancos de classe média. E então, os lugares que você habita e as pessoas geralmente que estão nesses lugares acabam, tipo, sendo mais do mesmo. Eu sinto essa necessidade de poder olhar pra outras pessoas e entender outras pessoas e entender outras realidades que não sejam a minha, sabe? Porque por mais que eu seja, tipo, radicalmente contra a monogamia, não dá pra eu ficar militando sobre sobre relacionamento aberto quando tem outras pessoas, né? E que muitas vezes esse afeto é muito negado, porque até, tipo, dentro desse meio urso, que é horrível, diga-se de passagem, quantas pessoas gordas que eu conheço que por mais que tenham outros privilégios, são encaradas só como um fetiche, sabe? E quantas pessoas que são colocadas nesse lugar de fetiche e aí, tipo, elas sempre têm sexo, sempre tem alguém que vai querer transar, mas, tipo, nunca vai passar daquilo. A gente precisa de afeto também. E às vezes esse afeto, ele é construído num espaço de monogamia. E às vezes é um afeto saudável, né? Então, ao invés de simplesmente julgar as coisas, é tentar entender como as coisas podem ser, ou elas podem ser construídas. E eu acho que todas as minhas tentativas, tanto como artista ou como pessoa, e tudo que eu faço é meio que de tentar entender as dinâmicas e as coisas e poder ter momentos como esse da gente poder compartilhar e trocar ideia e se reconhecer de alguma forma um no outro, como uma grande família feliz. Mas isso que você falou de tipo, não cobrar de outras pessoas é muito foda. Que nem, tipo, tem uma, eu acho que eu não vou nem mencionar o nome, que uma mulher trans, que ela até é bem conhecida, etc., que ela tava apresentando, tipo, apresentadora num evento que eu participei. E, tipo, muita gente tava criticando ela num discurso meio heteronormativo, dela ficar falando dela ter um marido e dela tá muito feliz com isso, etc, etc. Só que, tipo, pra uma pessoa trans, a possibilidade, o sonho da família, da casa de margarina, etc, é uma coisa tão distante, tão, tipo, impossível, que não dá pra você, tipo, pegar e olhar pra pessoa e falar, tipo assim, ai, tal pessoa, para de ser tão heteronormativa, normativa, monogâmica, tipo... Uma coisa que você falou também que a gente, né, desse assunto de fetiche, você falou sobre a pessoa estar no lugar de fetiche, não tipo um fetiche por uma ação ou por uma atividade para fazer com os coleguinhas, mas o fetiche, tipo, de objetificar a pessoa, né, de desumanizar a pessoa, que é um probleminha, não é? Tem a questão, tipo, do fetiche, da ação. Toda vez que você tem fetiche numa pessoa, significa que você tá olhando pra aquela pessoa e colocando aquela pessoa
num lugar desumanizado. Ou seja, você tá enxergando. Ao invés de você enxergar uma pessoa, você tá enxergando um corpo-objeto que satisfaz um desejo seu. Apesar de eu detestar esse discurso de, tipo, preferência ou gosto, porque ele também é problemático, o gosto existe. Mas a partir do momento que você torna o seu gosto uma caixinha assim. Aí você chega na pessoa, enfia a caixinha na pessoa, a pessoa não entrou na caixinha que você quer, e aí você, opa, vamos tentar a próxima. Sem, tipo, dar uma chance pra aquela pessoa, sem enxergar aquela pessoa enquanto uma pessoa que, além de corresponder ou não às suas expectativas, pode ter mais 1 milhão de outras coisas interessantes pra te proporcionar, ou que você pode aprender com ela. Você não pode dizer que isso não é problemático, sabe? E tem uma coisa que acontece também que eu acho interessante, que eu já presenciei algumas vezes, que a pessoa fala, nossa, eu adoro esse tipo... Vou falar, uma amiga minha falava que adorava negão. Adorava negão. Ai, como eu gosto de negão, sou pego negão, nanana, eu vou no pagode, pego negão. Aí ela começou a namorar. Só que coincidência, que estranho, o namorado que ela arranjou não era negão. A pessoa com quem ela estava se relacionando romanticamente não era um negão. Aí separou desse cara, saiu, continuou transando aqui, transando ali, e arranjou outro namorado. E esse outro namorado, olha que coincidência, também era branco. Então fica nessa coisa, tipo assim, você gosta da pessoa, da ideia do que é o negro selvagem, que é na cama, taranana. Só que na hora de dar afeto, na hora de você se ver dentro de um relacionamento, você sempre entra num relacionamento com uma pessoa branca. O que isso diz sobre você? O que isso diz sobre como você pensa sobre pessoas negras, sabe? Tem esse rolê, ou tipo, a pessoa, tipo... Nossa, quanto tipo. A pessoa tem um tipo e, tipo assim... ela, tipo, gosta de ursos, ama ursos, etc. E, tipo... Que ódio. E na hora que a gente vê o que tá dentro dessa caixinha de urso. Você gosta de pessoas gordas? Você gosta de pessoas gordas apenas gordas? Ou... A coisa do urso tem que ser masculino, tem que ser um homem branco, etc. Que tem esse rolê também. Não sou uma pessoa magra, mas eu não entro na categoria tipo gordinho, que as pessoas sentem atração. De quem procura gordinho branco. Claro que sim. Essa nossa discussão aqui, ela pode durar pro resto da vida. A gente tá aqui só pra passar vergonha na internet. E eu quero deixar só, pra finalizar, eu vou deixar uma indicaçãozinha pra você, pessoa safada, maior de 18 anos. Porque se você tem menos de 18 anos, você não deveria estar procurando pornografia na internet. Que é uma produtora de pornografia desviante daqui do Brasil, chama Ediporn, EDIY Porn. Eles produzem vídeos com corpos diferentes, sexualidades diferentes, pensando outras formas de se ter e de falar sobre prazer e sexo para além da normatividade. Então, essa é a minha dica da Divina pra vocês. E eu queria agradecer muito Dakota Monteiro por ter vindo aqui bater esse papo delicioso comigo. Foi um prazer te receber. Muito obrigado, bicho. Muito obrigado por ter me chamado pro seu canal pra ter essa conversinha gostosa. Adorei. Pra quem, né, não viu a primeira parte desse vídeo, vocês podem ir lá no meu canal. E me sigam nas redes sociais da vida, que vai ser muito gostosinho também, porque no Instagram eu sou bonita e no Twitter eu arranjo briga com as pessoas. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Me sigam no Instagram pra ver as minhas fotos belíssimas. E me sigam no Twitter, porque de vez em quando eu posto umas potarias lá também. Beijo da Divina e até mais!